boa noite. Boa noite. Fim da linha para um carregamento de 400 quilos de maconha que seria vendida em BH e na região metropolitana. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de ser o dono da droga. Dentro das embalagens coloridas estão quase 400 quilos de maconha. Segundo a polícia, a carga foi encontrada na casa de Hugo Santos Costa, no bairro Campos Elíseos, em Betim. Hugo foi preso em flagrante. Foi feita a campanha de acompanhamento da entrada e da circulação dele. A todo momento, somente o autuado se encontrava na casa. E no momento mais oportuno, respeitando os rigores da lei, nós adentramos na casa, onde foi encontrado aí em torno de 400 quilos de maconha. Na casa do suspeito, a polícia também encontrou uma pistola calibre 380, uma balança de precisão, estes 2 carros que eram usados para transportar a droga e uma moto. A função dele era de transportar essa droga, de trazer de outro estado para Betim, guardar essa droga aqui em Betim, quando posteriormente ela ser distribuída. De acordo com a polícia, o carregamento vinha de outro estado que ainda não pode ser divulgado por causa das investigações. A droga seria distribuída aqui na capital e região metropolitana. A polícia acredita que exista uma quadrilha por trás do crime. Dificilmente uma quadrilha de tráfico de drogas que tem o poder aquisitivo de comprar essa quantidade de droga trabalharia sozinho. A gente já trabalha com a hipótese de vários outros envolvidos com outras funções específicas. 2 pessoas morreram baleadas tentando assaltar guardas municipais. Quem tem os detalhes é Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Uma das tentativas de assalto foi no bairro Santa Efigênia, na noite de ontem, na rua Coronel Antônio Pereira, quase esquina com a rua Niquelina, próximo ali à área hospitalar. Um guarda municipal chegava em casa, na casa da namorada, ia deixá-la lá, quando então foi abordado por 3 suspeitos armados. Um deles, de 17 anos, foi atingido pelo guarda, não resistiu aos ferimentos e morreu lá mesmo no local. Os outros conseguiram fugir. E ontem à noite também, só que em Contagem, no bairro Chácaras Cotia, um guarda municipal estava de moto, parado em um semáforo, quando foi abordado por 2 assaltantes. Eles queriam levar a moto do guarda, mas o guarda reagiu, acabou atingindo um dos assaltantes de 20 anos, o outro conseguiu fugir. Esse de 20 anos que foi atingido pelo guarda, ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. Em ambos os casos, os guardas municipais estavam à paisana, ou seja, estavam sem a farda. Os casos estão sendo investigados, apurados pela Polícia Civil. Os 2 guardas municipais foram ouvidos e liberados. A polícia, portanto, continua investigando e tentando localizar esses suspeitos, que fugiram. Foram 2 tentativas de assalto que quem deu mal nessa história, foi um dos assaltantes em Santa Efigênia e o outro assaltante lá em Contagem. Vamos aguardar, então, o andamento aí dessas investigações. Obrigado pelas informações, Luciana. Olha, gente, a Superintendência Regional do Trabalho proibiu que os garis sejam transportados na traseira dos caminhões de lixo aqui em BH. A SLU e as empresas terceirizadas que cuidam da limpeza urbana devem se adequar imediatamente. A determinação do Ministério do Trabalho foi entregue hoje às empresas que prestam o serviço em Belo Horizonte. A fiscalização foi iniciada a partir de uma ordem de serviço emitida para cumprir o planejamento do Ministério do Trabalho em termos de fiscalização de empresas. No total, mais de 100 autos de infração foram registrados. Tivemos várias irregularidades encontradas, são praticamente 100 autos de infração lavrados nas empresas, falando no total de autos de infração lavrados, e o mais importante deles é a questão do risco grave com relação aos coletores de lixo e na parte traseira do caminhão. E uma amostra desse problema é o recente acidente na capital mineira, quando um eixo traseiro do caminhão se soltou e 3 garis ficaram feridos. O trabalhador não pode ficar exposto a risco durante a sua atividade de trabalho. Conforme o nosso termo de interdição
lavrado contra as empresas, esses trabalhadores sofrem diversos acidentes, os caminhões estão em estado precário de manutenção e, além disso tudo, o Conselho Nacional de Trânsito exige que, para transporte de pessoas na parte externa do veículo, seja necessária uma autorização para essas empresas. A Superintendência de Limpeza Urbana informou que foi notificada ainda pela manhã e que o documento está sendo analisado pelas equipes técnica e jurídica para que medidas cabíveis sejam tomadas. Olha, em nota, a SLU informou que a coleta de resíduos em Belo Horizonte é realizada normalmente. A KTM, que também realiza o serviço na capital, não se pronunciou sobre o assunto. A gente vai ver de novo as imagens aí. O fato é que há muitos anos, né, a população e as autoridades fazem vista grossa para o risco que essas pessoas correm ao coletar lixo. Andando penduradas nos caminhões, aí para cima e para baixo, a gente vê às vezes o pessoal indo para casa, já indo embora para guardar o caminhão, numa correria danada e o pessoal lá atrás pendurado, correndo um risco tremendo. Fato é esse, durante muitos anos, a população e também as autoridades fizeram, sim, vista grossa para o risco que esses garis correm. Um perigo danado de ser atropelado, cair, se machucar. Esse trabalho muito felizes, a gente repara, realmente o pessoal trabalha com uma alegria danada, o pessoal da SLU, gente boa pra caramba, eu gosto muito da turma de lá da SLU, mas estão correndo risco, sim, estava na hora, passou da hora, aliás, de resolver esse problema, né, gente? Foi indiciado por homicídio, acusado de matar 2 homens que marcaram encontros pela internet em Uberlândia. O garoto de programa Tiago de Matos Ferreira confessou ter matado os 2 rapazes que eram homossexuais e disse que planejava fugir usando o dinheiro e carro roubados. O delegado de homicídios, Dr. Vitor Dantas, concluiu que os 2 casos de Guilherme Pagotto e Elton Ivo estão completamente esclarecidos e foram cometidos pelas mesmas pessoas. Estes homens estão presos e a conclusão deste inquérito será encaminhada hoje para o Ministério Público para o andamento nos procedimentos da Justiça. O Tiago ele irá responder, no caso do Guilherme Pagotto, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela asfixia e ocultação de cadáver. Já o David, no caso do Guilherme Pagotto, pela ocultação de cadáver. Já no caso do Elton Ivo, os 2 suspeitos irão responder pela prática do crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver. A seguir tem as notícias do futebol. Os times mineiros balançaram as redes no fim de semana, mas não agradaram muito não, viu? E logo depois do intervalo a gente vai mostrar assaltos na Savassi. Bandidos fizeram funcionários reféns em uma loja de celulares hoje de manhã. É já já. Uma loja de celulares na Savassi foi assaltada hoje, na região centro-sul da capital. Luciana Viana, os bandidos levaram vários aparelhos e ainda prenderam os funcionários, é isso? Exatamente, Gisele. 8 funcionários de uma loja de celulares na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, eles foram trancados no banheiro. Isso foi por volta das 10 horas da manhã de hoje. Um homem de terno e óculos escuros entrou na loja e, armado, anunciou o assalto. Ao menos 40 celulares foram levados pelo suspeito e o prejuízo pode passar dos R$40 mil. A Polícia Civil agora vai analisar as imagens do circuito interno da loja para tentar, identificar esse suspeito que conseguiu fugir aí com mais de 40 aparelhos de celular. Agora, o que chama a atenção, André e Gisele, que na mesma região, 4 horas depois, ali por volta de 1h da tarde, um ladrão, ele foi detido por populares, por pedestres que passavam pela região. Esse ladrão, ele foi flagrado roubando ferramentas em uma loja ali na Rua Antônio de Albuquerque. Bom, depois de ser flagrado ali tentando, roubar, furtar algumas ferramentas, o pessoal então segurou, chamou a polícia, ele foi levado para o Ceflam, na floresta, onde foi ouvido e liberado, Vamos aguardar aí, com certeza vai responder a processo, Afinal de contas, foi uma tentativa de furto ali, vamos aguardar que a Polícia Civil faça o trabalho dela. Mas o que chama atenção mesmo, André e Gisele, quem está em casa, quem nos acompanha, em menos de 4 horas, 2 casos de assaltos ali, um assalto e outra tentativa de furto na Savassi, nessa região que até pouco tempo atrás, as pessoas que frequentam lá, os comerciantes também reclamavam muito, dos assaltos que estavam sendo frequentes. Deu uma melhorada, mas agora
agora, olha aí, né? Isso tudo acende um alerta e nos assusta, né? Tomara que fique só nesses 2 casos mesmo. Obrigado pelas informações, Luciana. Agora o futebol. Depois da derrota para o Internacional, o Cruzeiro começou a preparação para enfrentar o Corinthians no próximo domingo. Os jogadores do Cruzeiro desembarcaram em Belo Horizonte lamentando a derrota para o Internacional, no Beira-Rio. A gente pecou ali na jogada final, a gente se cobrou, né, com relação a isso, mas nas circunstâncias do jogo aí até que foi bom, né? E mérito pro Valdívia que fez um belo gol. O técnico Mano Menezes vai ter a semana de preparação antes de encarar o Corinthians no domingo. A despedida no Mineirão em 2016 e a possibilidade de vaga na Copa Sul-Americana servem de motivação para os cruzeirenses. A gente deve um jogo melhor para o torcedor, espero que nesse jogo possa ser contra o Corinthians aí. A gente não conseguiu título, não conseguiu Libertadores, então alguma coisa a gente tem que buscar e a Sul-Americana hoje é o nosso principal foco. É muito importante para a vaga na Sul-Americana, mas é muito mais importante para mim uma vitória, uma alegria a todo torcedor, né, para poder ficar tranquilo e disfrutar das vacações. Suspenso, o lateral esquerdo Brian não poderá participar da última partida da temporada. Em compensação, Mano Menezes ganha os retornos do volante Henrique e do meia-atacante Arrascaeta. Com virada aos 45 minutos do segundo tempo, São Paulo levou a melhor no jogo contra o Atlético no Independência. O time reserva do Galo não conseguiu a posição no G3, que leva a equipe direto para a Libertadores. Preocupado com a decisão da Copa do Brasil, o Atlético entrou com o time praticamente em reserva. E foi o São Paulo que chegou primeiro, Cueva cobrando falta. Depois, o time são paulino todo reclamou que essa bola bateu no braço de Patrick dentro da área. Delson Fernando Freitas achou o lance normal. O Atlético tinha chegado pouco ao ataque, até que aos 22 minutos, Carlos Eduardo limpou a jogada e colocou na medida para Yuri fazer 1-0 para o time mineiro. Um minuto depois, Maicon foi o autor desta pintura. Que golaço! O empate do São Paulo. E logo depois, uma sucessão de chances do tricolor, que quase virou o jogo. Nesta última, inacreditavelmente, a bola não entrou. Giovani trabalhou bem. Até que o Atlético, que jogava em casa, acordou. Lançamento na área e Mena teve que decolar para salvar na hora H. Quase ao fim do primeiro tempo, Pintado teve que fazer a primeira substituição do jogo. Renan Ribeiro saiu machucado e Denis voltou ao gol são paulino. E o goleiro já foi testado no início da segunda etapa, nesta bomba de Lucas Cândido. Só que o troco do São Paulo veio com acréscimo. A trave salvou o Galo na cabeçada de Chaves. Aí a partida ficou morna, com poucas chances para ambos os lados. Os treinadores começaram a mexer nas equipes. Quando todos já se contentavam com o empate, 2 jogadores que saíram do banco de reservas deram a vitória ao time paulista. Cruzamento de Robson, gol de Gilberto. Virada tricolor com sabor de 3 pontos e entrada na zona de classificação, a Copa Sul-Americana do ano que vem. É uma disputa internacional e a gente vai ficar fora da Libertadores, então acho que a principal meta é a Sul-Americana. É o que ainda busca o São Paulo neste Brasileirão. Já para o Atlético, o G3 ficou impossível. E para se classificar de forma direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, só revertendo o resultado contra o Grêmio na próxima quarta-feira e ficando com o título da Copa do Brasil. Por tudo que se falou do elenco do Atlético durante o ano, não vindo esse título da Copa do Brasil é um final melancólico, ficar de fora até da fase de grupo da Copa Libertadores? Veja bem, um time com a grandeza do Atlético e justamente pelo que o Atlético fez nos últimos anos, né, acaba tendo uma cobrança maior da torcida. Eu vejo o Atlético muito estruturado, o Atlético todo ano briga na prateleira de cima. Eu não acho demérito nenhum estar entre os 4 do Campeonato Brasileiro, pelo contrário, né, eu acho que o Atlético se mantém em alto nível durante todos esses últimos anos e de forma alguma seria um final melancólico. Já rebaixado, o América ficou no empate com o Sport.
O Sport visitou o América em um duelo da parte de baixo da tabela. Apesar de já estar rebaixado, o dono da casa criou a primeira chance perigosa. Osman acertou o travessão. A equipe visitante buscava a vitória para se livrar de vez do rebaixamento e abriu o placar aos 11 minutos com Rodney Wallace. No segundo tempo, o América chegou ao empate com Danilo de cabeça. Um ano foi positivo para mim, mas se fosse coletivamente para minha equipe seria bem melhor para a gente não estar na segunda divisão, né? O América tem totais condições de voltar de imediato no ano que vem e não sair mais, né? Pela estrutura que tem, pelo trabalho que vem fazendo nos bastidores, é um clube totalmente estruturado, não deve nada a nenhum clube brasileiro e merece ficar na Série A. A virada do Coelho veio após a cobrança de escanteio. Roger escorou e Michael completou para o fundo do gol. 2-1. Com um jogador a mais, o Leão buscou o empate. Diego Souza levantou a bola na área e Ronaldo Alves deixou tudo igual. 2-2. Com o empate, o Sport chegou aos 44 pontos e não atingiu o objetivo, que era se garantir matematicamente na primeira divisão. O Sport pode e deve lutar sempre por objetivos maiores, mas é o que nós, na maneira como nós nos encontramos, né, estamos buscando tentar sair dessa situação, é jogar o último jogo em busca da vitória e tentar conquistar ela a todo custo. Manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para protestar contra os maus tratos a animais. Na ação, eles cobraram da Justiça a proibição das vaquejadas e rodeios. O ato Crueldade Nunca Mais aconteceu em várias cidades do país. Com faixas e cartazes, defensores e representantes do Ministério Público e Conselho de Medicina Veterinária saíram pelas ruas do entorno da Praça da Liberdade. A manifestação chama a atenção da população e autoridades para 5 projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional que querem que rodeios e vaquejadas não sejam considerados cruéis. Eu acho que cultura não pode ser associado ao sofrimento do animal, porque isso é maus tratos. Cultura não é maus tratos. A gente precisa de olhar para os animais, que eles são vítimas inocentes. E a gente precisa lutar por eles, ser a voz deles, porque eles não podem falar. É com esse tipo de evento que a gente dá informação, que a gente une as pessoas por redes sociais e todo mundo consegue ver que juntos conseguem fazer a sua parte. Na vaquejada, um boi é solto em uma pista e vaqueiros montados a cavalo tentam derrubá-lo pela cauda. Aquele peão que está ali disputando, entre aspas, com o boi a valentia dele, aquele peão ele precisa de treinamento. Tudo isso com pouquíssimos animais e um grupo grande de peões, ou seja, aqueles animais são treinados à estafa. Então, esse tipo de situação acaba patrocinando situações não controladas que, por fim, causam um sofrimento muito maior do que o sofrimento que já é muito dentro desses eventos. Enquanto o mundo inteiro está abolindo o circo, abolindo o zoológico, abolindo os parques aquáticos, nós estamos fazendo esse retrocesso e tentando tornar legalmente os animais objeto para o nosso deleite. O Supremo Tribunal Federal já havia julgado a prática ilegal por submeter os animais à crueldade, mas agora o Senado votará. Esse aqui é um ato político, a gente conta com todos os mineiros e brasileiros, monitorando esses 10 projetos de lei, uma verdadeira avalanche que visa derrubar as maiores conquistas na Constituição Federal Brasileira em prol dos animais. É importante ressaltar, como disse a ministra Carmen Lúcia, que a cultura tem que evoluir, né? A gente não pode simplesmente ficar estagnado, senão nós teríamos até hoje farra do boi, teríamos até hoje rinha de galo, né? A gente não está mais na época dos gladiadores, temos que evoluir. Com certeza, viu? Se aquilo ali não é maus tratos, eu não sei o que é, sinceramente. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o aumento no número de casos de sífilis aqui no nosso estado. É logo depois do intervalo. E um festival gastronômico está movimentando a capital. Quer saber onde esses pratos deliciosos aí são servidos? Então fique aí, porque é no próximo bloco. Aumentou o número de casos de sífilis aqui no nosso estado. Dimara Oliveira tem as informações para a gente. Boa noite, Dimara. Lembrando a todos, inclusive, que essa é uma doença sexualmente transmissível, né, Dimara? Exatamente, André. Boa noite para você, para a Gisele e para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. E você sabe que nós conversávamos hoje aqui na Band News com o Dr. Marcelo Matos, que é um ginecologista responsável aí por fertilização, e ele dizia o seguinte, que ele se lembra de, no passado, o avô dele falar sobre a sífilis. Há quanto tempo a gente não ouviu
ouvia falar sobre isso e hoje virou sim uma epidemia. E olha só como os números são assustadores. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o final de outubro deste ano, Minas Gerais já tinha mais de 8 mil casos registrados da doença, sendo que mais da metade, olha só, André, deles é de sífilis adquirida. O que significa isso? Que geralmente pode ser evitada com o uso do preservativo. Então, é aquela questão de se ter a consciência, né? A doença, ela também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou em transfusões sanguíneas, isso de uma forma mais rara. Os exames para a detecção e o tratamento da sífilis estão disponíveis pelo SUS. E uma informação muito importante também que o Dr. Marcelo Matos passou hoje, é que no caso das mulheres, André, a sífilis pode sim gerar a infertilidade. Então, está faltando aí para o pessoal um pouquinho mais de consciência, né? O uso do preservativo. Se o seu parceiro, seu companheiro não quer usar o preservativo, hoje as mulheres também podem se utilizar, porque existe preservativo feminino, né? Então, é bom ter consciência, André. Obrigado pelas informações, Gilmara. Lojistas estenderam as promoções da Black Friday e o fim de semana foi de muito movimento nos shoppings. Oportunidade para quem já está pensando nas compras de Natal. A placa do shopping anuncia horário especial para a promoção. Muitas lojas estavam enfeitadas com balões. Algumas tentavam atrair clientes colocando as mercadorias do lado de fora. Assim fica difícil resistir. Tem que ter uma promoção boa, bacana. Quem está precisando mesmo tem que dar um descontinho, corre aí, tá tudo cheio, né? Você está vendo que está tendo retorno, que as lojas estão lotadas, né? Tomara que eles tenham bastante retorno, porque o comércio está bem, né, enfraquecido com essa crise. O dia certo da promoção foi na sexta-feira, mas o movimento foi tanto que as lojas decidiram esticar. Nesta de sapatos femininos, 40% do estoque estava com descontos de até 70%. A gente conseguiu colocar esse ano uma Black Friday mais agressiva, então a gente tem descontos de até 70% na loja. E teve loja que transformou a Black Friday em uma promoção que durou o mês de novembro todo. Pelo sorriso da gerente, dá para ver que o negócio foi bom. A gente vendeu mais do que a gente esperava, a gente teve um crescimento de 30%. Então, assim, a loja vendeu tudo que a gente queria. Agora tem mais um restinho de mês ainda, né? Muita gente aproveitou para comprar o que estava precisando, mas a oportunidade foi boa também para quem quis adiantar as compras de Natal. Eu aproveitei mais pela internet, mas vim aqui também dar uma olhadinha para ver como é que tá. Depois de um ano ruim por causa da crise, a Black Friday está servindo para oxigenar o comércio e até aumentar as expectativas para a data mais esperada. E o Natal promete. Promete, não tem crise não. Melhorou mesmo, graças a Deus. A gastronomia requintada chegou aos motéis de Belo Horizonte, que vão oferecer pratos especiais para os clientes até o dia 18 do mês que vem. A ideia é esquentar o clima. Picanha, queijo parmesão, castanha do Brasil, ervas finas. Juntos, esses ingredientes se transformam em uma festa de sabores. O tema para os motéis gourmet esse ano era da primavera. Então, assim, a gente procurou usar algo que tivesse também a ver com a primavera, que é aquele frescor, refrescância. E juntar também com a grande paixão nacional, que é a carne. O prato elaborado pela chefe faz parte de um festival que destaca a gastronomia oferecida pelas cozinhas dos motéis de Belo Horizonte. E como estamos na primavera, as flores orgânicas comestíveis dão um toque especial. Criatividade e o conforto de ser servido na suíte. Neste outro motel, uma combinação ousada. O salmão primavera vem com crosta de gergelim e feijão fradinho. É um prato extremamente saboroso, então a ideia de utilizar o feijão fradinho, ele é um feijão mais conhecido como feijão de corda, e o salmão em crostas de gergelim. A ideia mesmo é simplesmente aguçar esse lado do sabor. O preço dos pratos varia de R$ 25 a R$ 45. E durante o festival, os hóspedes que pedirem os pratos preparados pelos chefes ganham um desconto na hospedagem de 20% a 30%. Os motéis têm que estar se mobilizando para poder quebrar esse preconceito que tem de que cozinha de motel não é bom. Nós temos cozinhas assépticas, funcionais e trazem para o cliente o prato com a maior qualidade. O Festival Gastronômico tem serviço 24 horas, 7 dias por semana e vai até o dia 18 de dezembro.
Gente, uma ótima semana para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã. É isso aí. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.